Muito bom dia a todos. Sintam-se todos abraçados, porque a espiritualidade amiga nos abraça. Ela que sabe, que conhece todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, já esteve aqui, logo nas primeiras horas, preparando o ambiente para nos receber, porque sabia que cada um de nós estaria aqui hoje. E é por esse motivo que eu convido a todos a uma prece de agradecimento. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, mas não é um item obrigatório. E vamos elevar os nossos pensamentos, buscando a imagem do nosso amado Mestre Jesus e nos dirigir ao Pai como Ele fazia. Pai, que nos dá a vida, que nos dá todos os momentos de aprendizado, todas as oportunidades de evolução. Obrigada por mais este dia. Obrigada pela sua presença sempre em nós. Que possamos, Pai, sentir essa presença que tantas vezes desprezamos. Que possamos neste momento estar unidos em coração e em oração contigo e com a espiritualidade que está aqui nos animando. Que assim seja, graças a Deus. Para a palestra de hoje, nós trazemos o tema Defesas contra o Mal, extraído do capítulo 20 do livro Os Mensageiros, livro escrito por Chico Xavier, psicografia de André Luiz. E quem vai nos falar hoje é a nossa companheira, que com certeza será muito feliz na sua exposição. Miriam, seja muito feliz. Bom dia, amigos, amigas. Alegria de estar aqui com vocês, dividindo este momento, partilhando aqui os nossos corações, nos conectando à energia positiva que está posta aqui nessa casa para nos receber, né? A Tânia comentou o trabalho espiritual que é feito aqui para acolher a gente quando a gente chega, justamente para equilibrar as nossas forças, serenar o nosso coração e nos permitir formar este campo aqui, literalmente um campo de luz. Eu não canso de me falar e de recordar a todos nós disso, né? Se cada um de nós, quando a gente se conecta pelo coração, pela alma, em conexão com o nosso Pai, a gente forma realmente uma egrégora. Nós nos cuidamos assim e, ao mesmo tempo, nós geramos energia que é utilizada pelo plano espiritual para curar outros espaços e outras áreas do nosso planeta. Então, que bom que a gente está aqui, ao mesmo tempo que sendo abastecido, né, de amor. A gente forma um campo de amor e esse amor ele extrapola essas paredes que estão aqui. É muito bom estar aqui conversando com vocês sobre isso. E hoje, para falar de um tema, né, aliás, sempre atual, né, gente? Tudo aquilo que a casa nos traz para conversar é sempre de extrema atualidade. Este livro é o livro Mensageiros, né, de André Luiz, a psicografia do Chico. É daquela série André Luiz, né? Começa com o Nosso Lar e por aí vai, contando um pouco como é que as coisas acontecem no plano espiritual. Apenas estão somente porque nós somos um reflexo do plano espiritual. Se a gente tem curiosidade para saber como é lá, só dá uma olhadinha como é que a gente faz as coisas aqui. Porque também no plano espiritual tem várias esferas, tem vários graus evolutivos, né? Tem várias formas de operação. Tem espíritos absolutamente iluminados que estão reunidos, como há egrégoras e há espaços, né, também de muita dor. Então, apenas um espelhamento. Nós somos cópia, a gente não queria falar para vocês não ficam tristes, nós não é original. A gente é cópia deste plano. E esse capítulo, né, tá lá o Vicente e o André Luiz, que são dois estudiosos, digamos assim, eles estão passando pelas várias colônias para compreender o que está acontecendo lá. Nesse caso, eles estão sendo recebidos por Alfredo, que cuidava deste lugar, né? E o rapaz começa a mostrar algumas coisas para ele, e eu quero começar hoje a nossa conversa pelo final do capítulo, porque ele encerra, frente ao espanto do André Luiz com aquilo que ele vê, o Vicente, que o acompanha, também fica espantado com as coisas que ele vê lá, e espantado de uma forma que talvez nós também ficássemos. Ele conclui o capítulo com uma lenda, que é uma lenda hindu, que eu vou ler para vocês aqui rapidamente, porque eu acho que vale a pena, tá? É uma lenda hindu, A Serpente e o Santo. Este é o nome da lenda.
Contam as tradições populares da Índia que existiu uma serpente venenosa no campo, num certo lugar. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor do que nele mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. O santo dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou para a serpente: minha irmã, parece o Chico Xavier, né, gente? Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora ficou envergonhada e se recolheu frente ao olhar de amor deste homem. E continuou o sábio conversando com a cobra lá. O seu caminho, continuou o caminho, né? E a serpente resolveu se modificar. Ela ficou tocada pela fala desse santo homem e ela se modificou completamente. E ela procurou os lugares habitados pelo homem, desejosa de reparar os antigos crimes. Então ela se mostrou pacífica, ela parou de ficar atacando as pessoas. E o que aconteceu quando ela teve essa postura? Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens e mulheres e crianças davam-lhe pauladas. A infeliz recolheu sua toca, desalentada, porque ela vivia aflita, assustada. Quer dizer, quando ela resolveu ser boa, ela foi absolutamente atacada pelas pessoas com as quais ela convivia. Eis, porém, que um dia o santo resolveu voltar pelo mesmo caminho e foi lá visitar a cobra. E quando ele foi lá visitá-la, ele se espantou com a ruína em que ela estava, com o estado deplorável que ela tinha ficado, né? Aí a serpente contou-lhe, então, a seguinte história. Eu desejava ser boa, afável, carinhosa, mas as criaturas começaram a me perseguir, a me maltratar, a me apedrejar. Por isso eu me recolhi. Aí o sábio pensou e falou para ela: mas, minha irmã, houve um engano da tua parte. Eu aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio, não praticares o mal, a perseguição. Mas eu não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, as nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação para o Senhor, na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os dentes e emitindo seus silvos. Conclusão, moral da história, hashtag, seja bom, mas não seja trouxa. Ser bom não é ser bonzinho. E eu acho que esse tema é tão especial para nós que somos da doutrina, ou que somos aprendizes da doutrina, porque a gente acha que quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente começa a ler uma série de obras, a gente acha que a gente tem que ser bonzinho. A gente esquece de olhar a realidade com o tamanho e a extensão que ela tem. Esse capítulo traz isso. Como eu disse para vocês, estava lá o Vicente e o André Luiz, neste lugar, e ele se espanta com o que ele encontra. A primeira coisa que ele encontra que chama a atenção é uma fortaleza. Sabe uma fortaleza? Aqueles castelos, né, que a gente vê em filme, e tem alguns lugares do Brasil que tem, inclusive aquele lugarzinho para colocar o canhão, né? Para atirar, geralmente está colocado essas fortalezas são colocadas em lugares estratégicos, às vezes à beira-mar, né, para quando o inimigo fosse avançar, né, holandês se defendendo de português se defendendo de ataque desse daquele. No Brasil, a gente tem algumas fortalezas ainda históricas instaladas que foram usadas, e no mundo você tem, nos filmes a gente vê. Pois bem, foi isso que o André Luiz viu lá. Literalmente uma fortaleza armada, com armas, com canhões instalados ali. E ele falou, gente, espera aí, o que está acontecendo aqui? E lembrando que o Alfredo, que era o coordenador da área, é um homem de bem, né? E o Alfredo falou, pois é, meu amigo, não se espante. Eu, quando cheguei aqui, também me espantei. Nós estamos aqui a serviço de Deus, a serviço do bem. Aqui, sobre a nossa proteção, está um conjunto de espíritos que precisam ser recuperados, estão em estado de recuperação, alguns muitos fragilizados, inclusive por obras do mal que praticaram. Outros, inocentes, também estão aqui buscando recuperação, estão adoentados. Nós temos por obrigação cuidar deste lugar aqui, cuidar dessa casa. E esta fortaleza que você está vendo ainda é necessária.
nós estamos a serviço do Pai, nós precisamos ter essa fortaleza aqui estabelecida. Mas preste atenção, apesar da gente ter armas aqui, tinha uma bandeira branca bem no alto. Ele falou assim, o que nos guia aqui é a paz. Nós estamos sinalizando para quem tenta invadir esse espaço que nós estamos a serviço da paz, mas que nós estamos preparados para possíveis ataques que não sejam de paz. E é por isso que essas armas estão aqui apontadas. Aí o André Luiz foi ficando mais tranquilo e falou, entendi, vocês estão sinalizando tal. Mas diz uma coisa, vocês usam essas armas? Vocês atiram? E aí o Alfredo respondeu, às vezes é preciso. Às vezes a gente realmente faz com que essas, entre aspas, balas de canhão sejam lançadas. Não são balas físicas, obviamente, mas são choques energéticos que vão perpassar corpos de espíritos que têm estão mortos, né? Vamos combinar, não tem corpo, mas tem um ectoplasma, digamos assim, tem uma composição energética tão densa que é como se eles tivessem corpos. E essas frequências elétricas que nós emitimos por meio desses instrumentos, para eles dá a sensação de que eles morreram. O bicho já está morto, mas ele acha que ele morreu de novo. E aquele corpo se desmonta, mas muito brevemente eles podem se recompor. Ele observa, né? Energeticamente, como eles são um corpo fluídico, eles são capazes de se recompor muito naturalmente. A dizer o seguinte, e o que é um alerta que ele faz e que eu acho que é importante? Quer dizer, portanto, no plano espiritual, no plano maior, existem sim fortalezas, existem sim, entre aspas, nós, né, que somos anti-armamento, existem sim equipamentos, existem armas, existem procedimentos de ataque a conjunto de espíritos que muitas vezes querem abalar forças do bem. E aqui a gente cabe uma distinção que eu acho que é super importante fazer, e aí deve ter advogados aqui, juízes, eu tenho certeza que tem, me perdoem a simplificação, mas eu acho que há um conceito no meio jurídico que tem um pouco a ver com a filosofia, tem um pouco a ver com um monte de coisa, que eu acho muito interessante, que é o conceito do crime doloso e do crime culposo. Né? O tal do culposo é assim, eu fui para uma festa feliz da vida, de carro, cheguei lá, bebi, tomei todas, fiquei bêbada. Resolvi voltar para casa, estava com pressa de chegar porque eu estava com sono, acelerei meu carro demais. O que eu fiz? Atropelei o rapaz que estava num ponto de ônibus e o rapaz morreu. Eu cometi um crime, eu sabia que eu não podia beber, dirigir depois de ter bebido, eu tinha consciência de que eu poderia matar alguém com a minha atitude, tem lei para isso. Eu tinha intenção de matar o rapaz? Eu não tinha, mas eu matei. É um crime. Só que ele é um crime culposo. Por quê? Porque eu não tinha intenção de matar. Eu fui imprudente, eu fui irresponsável e tenho que ser penalizada por isso. Mas, se eu, por outro lado, cismei com aquele cara lá, cismei com o sátiro, cadê o sátiro? Cismei com o sátiro. Fiz a programação que eu quero acabar com o sátiro. Eu sei que todo dia ele vai naquele lugar, naquele espaço, que ele senta naquele cantinho lá para ler um livro. Eu pego o meu carro, até tomo um pouco para poder ficar mais animadinha, vou lá em alta velocidade, atropelo ele 1, 2, 3 vezes até que ele morra. Eu planejei, eu pensei e eu tinha a intenção de matar. Portanto, é doloso. Eu realmente tinha intenção. Essa era a minha vontade. E por que eu trouxe esse conceito, né, bem simplificadamente? Então, portanto, o que vale aí é a intenção. Né? Uma das grandes distinções, inclusive do ponto de vista da lei, a pena para um é um, a pena para o outro é outro. Tá? Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente fala em espíritos, entre aspas, do mal, em espíritos das trevas, existem distinções. Existem conjuntos de irmãos nossos que são apenas equivocados mesmo. Foram errando, como nós, né? Vamos errando, temos um grau evolutivo, estamos com as vendas nos olhos ainda, temos uma consciência relativa daquilo que a gente fez. Às vezes estamos lá, meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Já esquecemos as coisas que a gente fez. Continuamos vibrando ainda numa faixa que não é uma faixa de luz, mas nós não somos aquele conjunto de espíritos já trevosos, organizados, que tem mentoria.
sabe o PCC? Organizado no nível de estar infiltrado em vários espaços e em vários lugares. São duas categorias de espíritos. São duas intenções. Tem até uma passagem aqui que eu acho interessante, que acho que é Marcos, se eu não me engano, acho que eu até destaquei aqui. Acho que é em Marcos mesmo. Isso mesmo, Marcos 5, versículo de 1 a 20. Né? Diz que tinha uma região lá dos Gerazenos, né, que tinha um homem absolutamente, ninguém conseguia dominar o cara. Punham como é que chama? Algema, amarravam ele nas catacumbas, ele saía, ele agredia, ele não sei o quê, prendiam, muravam, ele arrebentava o muro. Era uma força que ninguém conseguia dominar aquele homem. Até que ele vê Jesus. Jesus aparece por lá, né? Está andando por lá. E aí ele chega, quando ele vê Jesus, ele fala o seguinte: que é que tens tu comigo, Jesus, filho do Deus do Altíssimo, né? Em nome de Deus, não me atormentes, ele fala, suma da minha vida. E aí Jesus diz assim: espírito impuro, sai deste homem. Jesus tenta fazer, entre aspas, ali um exorcismo. E aí Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E o homem responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. É disso que a gente está falando. Existe, né, e nós estamos falando de um período de transição planetária, existe sim, e eu não quero que vocês fiquem com essa cara de assustados, não é para a gente ficar assustado, não, mas é para a gente ter consciência do que significa eu estar tratando com um conjunto de grupos de irmãos sofredores, que sim, muitas vezes se colocam a serviço do mal, e com conjuntos de espíritos, legiões efetivamente, que se organiza para combater, inclusive, a prática do bem. Eles não estão interessados em ferir a Maria do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Eles estão interessados em acabar com as casas André Luiz. Eles não estão interessados, sei lá eu, que o senhor tem algum problema de saúde. Eles querem realmente destruir o seu núcleo familiar, porque isso pode implicar que o senhor não se vincule a um grupo de luz que vai fazer o bem. Então, a briga, digamos assim, né, o que está acontecendo, isso acontece no plano espiritual e se reflete aqui, acontece aqui, nós temos que estar atentos a isso. Vou repetir, nós não estamos aqui para assustar ou para que a gente saia, mas para que a gente tenha, nós como espíritas, temos que ter consciência dessas duas naturezas, entre aspas, de mal. E aí, antes que a gente já comece aquela outra discussão filosófica, se o mal existe, se o mal não existe, quem criou o mal, a gente vai recordar que o mal, né? Deus não criou o mal. Deus não criou homens bons e homens maus, anjos e demônios. Deus fez isso? Não fez. Eu acho que até ele deu uma erradinha quando ele não fez a gente já perfeito. Isso na minha avaliação, tá? Mas é só a minha avaliação. O que ele fez? Ele fez a gente simples e ignorantes, não é isso? Não é isso que a gente aprende? Nos fez todos iguais na mesma linha de base. E por desejo dele, que nós fôssemos evoluindo, nos deu o livre-arbítrio relativo, a gente vai ganhando mais alçada de voo conforme a gente vai amadurecendo, vai crescendo espiritualmente, ele vai nos dando mais ferramentas para que a gente possa atuar, para o quê? Para ser perfeitos. Foi assim. Porque é assim, a gente não sabe. Só sei que foi assim, como diz lá, né? Só sei que foi assim. Mas a verdade é que ninguém nasceu anjo, ninguém nasceu mal, malvado, etc. Nós fizemos essa construção. Sejam seres que vivem em legiões do mal, sejam as legiões do bem iluminadas, elas se constituíram com muito trabalho. Tanto quanto dá muito trabalho manter uma organização como a Casa André Luiz, dá muito trabalho para o PCC manter aquele grupo organizado, fazendo tráfico nas favelas, nas periferias e aqui na cidade de São Paulo. Os dois exigem esforços, concentração, reforço e etc. E aí você vai dizer o seguinte: mas o que eu tenho que ver com isso? Né? O que eu tenho que ver com isso? Tem que ver, nós todos temos que ver, pela seguinte questão. Eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo já viu essa pergunta, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que falam assim, ó: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Todo mundo já sabe a resposta? Sim, frequentemente, eles dizem. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Questão 459 do Livro dos Espíritos.
E aí depois, um pouquinho adiante, pergunta assim, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles sofrem. Simples assim. Então, o ponto de atenção para a gente se recordar dessas naturezas de coisa que existem e de saber que nós somos sim influenciáveis, e aí eu acho que é o grande ponto da nossa reflexão de hoje, é que a gente tem que fazer um exercício muito intenso de autoobservação. O que é que significa ser influenciado pelos... Nós estamos nos influenciando aqui todo o tempo, né, gente? Nós temos esse corpo material, vamos sempre repetir isso, não vamos esquecer disso. Isso aqui é só uma representação. O corpinho aí que o senhor traz, que a senhora traz, é só uma carapaça, só uma armadura, aliás, fantástica, maravilhosa, feita lá no plano espiritual, no tamanho e no jeito que a gente precisa para viver aqui nesse planeta. Né? Desse jeitinho que a gente tem aqui. Mas é só uma armadura. Além disso aqui, nós temos muitas camadas. É perispírito, eu não vou falar de todos os corpos sutis que nós temos. Quando a gente está em desdobramento, né, durante o sono, grande parte de nós faz desdobramento, é muito natural, e a gente vai dar um rolê por aí de madrugada. Né? Quando a gente sai, nós somos muito mais fluidos, somos capazes de penetrar espaços que o nosso corpo físico não penetra. Nós entramos em contato com energias, com pessoas, com circunstâncias que a gente não contata no dia a dia. Mas aqui mesmo, fisicamente, nós formamos um raio aqui de interconexão dos nossos perispíritos. O que é o médium, né? O médium são frequências. Eu tenho uma entidade, um ente, digamos assim, que por essa comunicação perispiritual é capaz de se manifestar. A gente estabelece ali um tipo de conexão. O que é o passe energético? Seja esse aqui, a distância, ou que vocês vão receber na câmara do passe. Que não um conjunto de energias, né, do alto que perpassa pelos nossos fluidos vitais e vão para a pessoa que está à frente, aberta, disponível, né, receptiva a receber. Energia misturando com energia, conectando com energia. E assim, quando a gente encontra uma pessoa feliz, ou vê uma criança brincando, a gente sorri e a gente sente que as nossas células se revitalizam, do mesmo jeito, quando a gente se conecta com circunstâncias, com situações de dor, de maldade, de discriminação, de medo, de raiva, nós nos contaminamos. Contaminamos o nosso campo áurico, contaminamos o nosso corpo, muitas vezes a nossa fala, a nossa ação, como a gente representa as coisas. Então, o ponto de atenção com relação a tudo isso, né, que André Luiz traz nesse capítulo, para que a gente reflita, é com o que a gente está conectando. Com quais forças nós estamos nos conectando. Isso é de uma seriedade, de uma gravidade, que se a gente se desse conta, a gente ia prestar atenção com quem a gente anda, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente fala, o que a gente faz da nossa vida. Quais as ações diárias e cotidianas. E eu acho uma grande questão quando a gente fala dessa influenciação, né, dos espíritos sobre nós, eles chegam e nos tomam, aí de repente a gente começa a ter um comportamento diferente. É assim que acontece? Isso é caso de possessão gravíssimo, está lá, livro dos médiuns, a gente pode ler. Não, não é. É sutil. É na ideia, é no pensamento, é num papel que cai no chão e você pega, é em alguém que está mais fragilizado e que ele, de fato, desestabiliza para que te provoque. É no teu chefe, é no teu amigo, é no teu irmão. Geralmente na casa, né? Em casa é um bom lugar para eles poderem fazer essa invasão e enfim, negativamente nos influenciar. Mas se por um lado, tá certo? Nós temos, aí de novo, se por um lado a gente é aberto, né, e as influenciações negativas podem acontecer, as positivas não podem acontecer? Uai, né? 2 pesos, 2 medidas? Um peso não é mesmo peso, mesma medida. O que faz com que a frequência negativa seja o meu ponto de conexão e não a positiva? O teu pensamento, o que você conecta, o que você vibra, o que você pede para você, o que você anseia, a autoobservação. Somos nós que ligamos o canal de televisão. Você pode colocar lá não pode falar o nome daquele canal ou no outro canal. Quem toma a decisão que música o senhor vai ouvir é o senhor. Ah, mas o meu vizinho está ouvindo uma balada, não sei o quê, que me... Ué, põe um fone de ouvido, vai dar um passeio na praça. Faz alguma coisa com que você não se sinta influenciado por aquele tipo de coisa.
Então, a coisa da influenciação é uma coisa de muita importância para que a gente consiga fazer esse movimento. E aí eu pergunto para os senhores, né, vocês vão perguntar assim, tá entendido, existem essas forças, elas estão postas, algumas são de tal grau trevosas que existem, a gente não consegue dar conta de resolver, e aí realmente é melhor você consultar um centro espírita para poder dar resolução para esse tipo de coisa, mas naquilo que é miúdo, naquilo que é da sua vida, naquilo que é da sua responsabilidade, é seu. Então, como é que eu faço para que, por exemplo, essas grandes forças do mal, que hoje, em particular, estão se organizando, a gente está vendo guerra, é só abrir televisão, né? É guerra, é força de genocídio, é corrupção, é as pessoas tirando dinheiro da merenda, é o pessoal jogando comida no lixo, enquanto tem gente com problema alimentar. É tudo isso que a gente vê, né? Nós jogamos, desperdiçando água e o sertão não tem água para beber. É isso. Essas energias e essas forças estão colocadas aí todo o tempo, né? A gente está vendo isso está acontecendo. E no momento de transição planetária, como é esse que a gente está vivendo, isso vai chegar aos nossos olhos ainda com mais rapidez. E você vai dizer, nossa, a sombra aumentou. Não, a sombra não aumentou. Isso aqui esse livro é da década de 30. Anos 30, esse livro foi escrito. Então, essa briga, entre aspas, tá? Bem e mal, legiões trevosas, isso, gente, é da história do homem. O homem foi construindo, como eu disse, simples e ignorantes, fomos fazendo escolha e construímos esse tipo de... Por quê? Foram as nossas escolhas. Algumas acertadas e outras erradas. O fato é que isso já vem de muito tempo. Por que hoje a gente vê, está escancarado? Porque sujeira não fica mais embaixo do tapete. Para ir fazer a transição planetária, para chegar num outro espaço, eu sinto muito, meu amigo, não vai mais dar para fingir que você não sabe. Não dá mais para você dizer, eu não sabia que era assim. Não, não dá mais. O tal lá do culposo e do doloso. Eu fiz, mas eu não sei. Não, meu amigo, agora nós sabemos. Nós sabemos que existem essas energias, nós sabemos das responsabilidades que nós temos, nós estamos vendo isso acontecer no nosso entorno, tanto no que se refere a negativo quanto a positivo. A chamada é o quê? O que eu vou fazer com isso? Hoje, o pedido da casa, para a gente observar isso, é que a gente volte para as nossas casas e pense o que é que eu vou fazer com essa informação. Como é que isso vai se refletir na minha vida? E aí o caminho, eu sei que eu gostaria de ter um caminho mais fácil, para mim, para você, para todos nós. Mas o caminho é o mesmo. Começa com o autoconhecimento. Não tem jeito. Começa com Santo Agostinho dizia, chego em casa todo dia à noite, o que eu fiz no meu dia? E aí não é olhar, como meu vizinho é malvado, olha, minha mulher não presta, olha, meu filho não faz nada, olha aquele cara. Não. Não é olhar para fora, é você olhar você, não é a sua história. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Quais são os aspectos meus que eu sei são frágeis? É a minha insegurança, é a minha intolerância, é a raiva que eu tenho, é um perdão que eu não consegui dar, é não ter esquecido uma mágoa funda, uma traição profunda de um companheiro, de uma companheira. É não conseguir entender e aceitar por que o filho, ou o sobrinho, ou um irmão não seguia um caminho que eu julgava que era o mais correto, e isso me entristece, isso faz com que eu crie um campo de densidade dentro da minha casa. Eu não consegui realmente me posicionar no trabalho, até a abundância que eu gostaria. Isso faz com que eu entre num campo de depressão, de tristeza, e aí eu contamino todo o meu perispírito, tudo aquilo que está no meu entorno. É uma perda profunda que eu tive de um pai, de um irmão, de um filho, e isso significou uma mudança na minha vida que me tirou do caminho, me deixou enclausurado, perdido na minha dor, no meu medo, na minha raiva. É miúda a nossa tarefa. É aquela de voltar para casa e olhar para si com honestidade, ver quais são as fragilidades e buscar a mudança. Algumas vezes a gente não consegue fazer sozinho, porque dói muito, porque é difícil, porque não tem um claro caminho. O que é o trabalho do passe, se não um pedido para a abertura do nosso campo e uma compreensão maior? O que é passar por um plantão de atendimento e falar, cara, não estou bem, gostaria de ter uma orientação? O que é procurar um amigo? O que é procurar um livro? O que é buscar uma terapia?
Tem tantas gratuitas. Hoje na internet tem um monte de meditação lá. Fazer uma meditação. São pequenas práticas que podem significar uma mudança sua. Você adquirir forças para lidar com as suas fragilidades. E por que isso é tão importante? Porque quando eu faço esse trabalho de autoconhecimento, quando eu faço o meu trabalho de modificação do que eu tenho que modificar, sabe o que eu faço? Eu acendo uma luzinha assim, ó, tum, em mim, quando eu faço a lição de casa. Se ela, ele, todo mundo faz a sua lição de casa, sabe o que acontece? Esse salão fica iluminado. A gente cria um campo de força aqui, na nossa casa, no nosso trabalho. Legião do mal? Pode vir. Os nossos canhões estão apontados. Espíritos trevosos que querem destruir, sei lá, a minha empresa, o meu trabalho, pode chegar. Eu tenho, sim, estou a serviço da paz, mas eu tenho em mim os instrumentos necessários para combate daquilo que vier. Pode chegar, como falava o Vicente lá, o Alfredo. Nós estamos aqui pela paz. O senhor é um servidor da luz, eu sou uma servidora da luz. Mas eu estou preparada, e esse preparo é no campo moral e é no campo espiritual. Eu estou preparada para encarar que ataque seja. E se vários grupos fazem isso, o tempo de regeneração acontece já. Acontece já. Porque quem está a serviço da luz está a ser... Ou a gente acredita nisso, ou a gente não acredita nisso. O que talvez possa estar acontecendo é que a gente não se coloque efetivamente na tarefa, na importância, na grandeza, no peso que é ser um trabalhador da luz. E o trabalhador da luz não é ir para um lugar, sei lá, afastado, que precisa do nosso apoio. Quer fazer? Pode ir. Quer ir lá para as zonas remotas, de fome, miséria? Pode ir, vá fazer. Mas lembra de Jesus? Falava assim, olha, antes de você chegar no altar, ficar me fazendo oferenda, vai lá e se reconcilia com seu amigo. Ele não nos deu tarefas muito distantes, não. O nosso trabalho de crescimento, pode acreditar, é na sua família. Com a sua mulher, com seu marido, com seu filho, com seu gato, seu cachorro, com o dono do bar, com o seu patrão. Ele facilitou a nossa vida. Não é para você sair daqui lá para o meio da guerra. Senão a gente estava lá. Quem está lá, assumiu compromissos, para lá ou para cá, não temos como julgar, assumiu compromissos e está lá vivendo. Nós estamos aqui porque este é o melhor lugar para a gente fazer o nosso aprendizado. Olha só que facilidade que a gente tem. Não estamos vivendo em guerra. Não tem morte batendo na nossa casa. Nossa casa não foi destruída. Nós conseguimos imaginar que a gente consegue se programar para imaginar que na segunda-feira aqueles que trabalham vão estar trabalhando. Temos saúde, temos informação, energia elétrica à nossa disposição. Percebam, nos foram dadas condições físicas, inclusive, materiais, melhores de que alguns outros seres que estão esparramados pelo nosso planeta. Talvez quem esteja vivendo num ambiente de guerra, e nós sabemos, né, quantas guerras estão aí acontecendo no nosso planeta agora, tenha outras pendências, outras histórias para experimentar. Pelas suas histórias pretéritas de vida, e, né, não tem julgamento não, porque tem muito missionário que está lá. Tem muito espírito de luz no meio da guerra que se colocou à disposição de estar no meio daqueles povos. Mas nós estamos aqui, com todas as dificuldades do nosso país, com tudo aquilo que a gente pode falar mal. Pode começar a falar mal do Brasil, que em casa a gente pode falar, né? Pode começar a falar mal, a gente vai saber todas as dificuldades. Mas é um planeta bendito, é um país maravilhoso, condições ótimas, climáticas, né? Um povo simpático, todas as coisas positivas também. O fato é, vamos voltar para casa, olhar as circunstâncias próximas que a gente tem, fazer a nossa listinha de fragilidades, fortalecer a nossa luz, porque é assim que a gente fortalece a nossa luz. Tem uma coisa que é a coisa da oração, sem dúvida nenhuma. A oração hoje, comprovadamente, aí estudos no campo da medicina e da ciência, comprovando o quanto você cria imunidade. Aliás, o placebo, né, vocês sabem, é uma comprovação absoluta disso. Durante a Segunda Guerra, se não me engano, ou a primeira, não sei qual das duas, mas não tinha remédio para todo mundo. Simples assim. Todo mundo no leito do hospital não tinha remédio para todo mundo. Um médico, que aliás é o autor depois dos estudos com relação a isso, falou o seguinte, dá
essa água com açúcar para um conjunto, que pelo menos eles podem ser que eles fiquem mais aliviados. O que ele descobriu com o tempo? Que aqueles que tinham tomado água com açúcar tinham recuperação igual àqueles que tinham tomado a medicação. Aprofundou, aprofundou, aprofundou e descobriram o efeito placebo. Só para dizer que, às vezes, o que você pensa definitivamente implica, às vezes, em mudanças orgânicas. Então, tem uma coisa da oração, da vibração, do pensamento, do campo áurico. Tudo isso é extremamente relevante para essa transformação. E eu queria finalizar que isso tudo que a gente sente, que a gente imagina, que a gente, enfim, vibra, ela tem que estar materializada em atitudes, em ações. Coisas muito objetivas e muito práticas do nosso dia a dia. Então, o desafio da casa hoje é o seguinte: vem, forma junto conosco, né? Se junta nesta muralha pela paz, que é aquilo que André Luiz visitou. Vem para o lado de cá, fortalece conosco essa grande barreira contra legiões que podem vir, convictos de que servidores da paz não caem. É simples assim, tá?